Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começarmos, queríamos agradecer a duas companheiras que acompanham os estudos do programa, a Érica e a Roberta. As duas sugeriram que a próxima obra a ser estudada fosse O Céu e o Inferno. No entanto, acreditamos, queríamos muito agradecer a participação das duas queridas e trazer a nossa ideia, não é? A nossa ideia será que o próximo livro seja o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação. Começamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque, vamos dizer assim, fala muito ao nosso coração, não tem outra explicação. Fala muito ao nosso coração. Nas reuniões públicas nós estudamos o Evangelho do Novo Testamento, no Gotas do Evangelho nós vemos os versículos destacados por Emmanuel do Novo Testamento. Então nós temos assim essa ligação de enorme amor pela mensagem do Evangelho. Então, por isso mesmo, nós começamos o projeto 15 Minutos com a terceira obra da doutrina espírita e não a primeira. Mas a segunda obra haverá de ser, então, o Livro dos Espíritos. O Céu e o Inferno, que é a quarta obra. O Céu e o Inferno, sim, é a quarta obra. A Gênese, que é a quinta obra. E o Livro dos Médiuns, que é a segunda obra, tem muito mais, vamos dizer assim, vamos enriquecer o nosso entendimento quando chegarmos neles, já tendo visto o Livro dos Espíritos. Acredito que vai ser uma experiência também igualmente muito boa, como está sendo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o projeto 15 Minutos é um projeto 15 minutos de estudo da nossa doutrina espírita. E temos aí esta deliciosa, maravilhosa aventura pela frente. A aventura de estudarmos juntos as obras básicas da doutrina espírita. Muito bem. Vamos então. Ontem nós falamos sobre a coragem da fé, mas não entramos no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos entrar. Então vamos lá. No item 13, estamos no capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire, debaixo do alqueire. E hoje vamos ver a coragem da fé. No item 13, Kardec vai nos trazer os versículos 32 e 33 do capítulo 10, desses dois versículos, 32 e 33, do capítulo 10, da narração de Mateus no Novo Testamento. Temos então palavras de Jesus. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também eu mesmo diante de meu Pai que está nos céus. Muito bem. Será que Jesus está falando de renegar ou reconhecer falando? Nós podemos dizer, eu sou cristã, e não agirmos como tal. Não é? Então, é muito importante que, mesmo que não entremos em discussões de ideias religiosas ou morais
discussões pouco, vamos chamar assim, nada frutíferas, não é? Infrutíferas. Vamos continuar tendo a nossa atitude cristã. E às vezes calar faz parte dessa atitude cristã. Estávamos mesmo hoje na mensagem do Gotas do Evangelho, não é? Emmanuel dizendo que quando não pudermos falar sobre o bem, que devemos calar e orar. Pensar no bem quando não pudermos falar nele. No item 14 começa... No item 14, Kardec traz agora Lucas, porque sabemos que a mesma passagem tem umas certas diferenças quando é trazida por um evangelista e depois por outro evangelista, né? Então vimos Mateus e agora vamos ver no item 14, Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Kardec nos traz a mesma passagem, mas agora contada por Lucas, e Jesus nos diz: se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, quando separar os bodes das ovelhas, não é? Vai ser contado o quê? Vai ser contado o que se fez, o que fizemos. Não é? O que fizemos. Às vezes vamos precisar ter coragem, sim, para nos colocarmos, como dissemos aqui ontem, no início da doutrina do movimento espírita no Brasil, que foi muito dura vamos chamar assim, a resistência, a tentativa de se impedir que a doutrina espírita criasse um movimento espírita aqui no Brasil. E quantos companheiros foram corajosos na sua fé e enfrentaram polícia, inclusive, para defender a liberdade religiosa, que hoje é a lei. Então, hoje estamos confortáveis. Por quê? Porque companheiros nossos lutaram no passado, lutaram com as armas do bem, é claro, para termos este direito hoje. No item 15, Kardec, então, comenta: a coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. E aí vamos pensar aqui, 1864 foi o ano de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Há menos de 100 anos antes, em 1779, se não me falha a memória, nós tivemos na França, país onde se realizou a codificação, o país do codificador, nós tivemos a Revolução Francesa, onde as pessoas pegaram, sim, em armas para derrubar o regime da monarquia e estabelecer a república, buscando melhores condições para o povo. Exigiu muita coragem, né, de muitas pessoas, com certeza. Antes disso, de estarem, como foi o movimento abolicionista no Brasil, não é? De estarem se assumindo abolicionistas quando haviam muitas resistências às ideias abolicionistas. Então, ideias, e Kardec fala sobre a questão, quando ele fala mais atrás, né, sobre a questão da resistência, quanto mais nobre a ideia, e quanto mais esta nobre ideia vai contra os interesses que se encontram estabelecidos, mais a resistência é tenaz e dura. Então,
estamos vivendo uma época nesse sentido de direitos, muitos direitos temos hoje, mas antes não era assim. Então, hoje, como dissemos há pouco, para termos, hoje que temos esses direitos, muitos companheiros nossos lutaram pela liberdade, não é? O voto feminino, né, as sufragistas, tantas coisas foram conquistadas dentro de muitas lutas às vezes não tão pacíficas, não é? Mas exigiu muita coragem das pessoas dizerem: não, eu sou contra a escravidão. Não, eu sou contra a mulher não ter direito ao voto. Não, eu sou contra do povo estar passando fome enquanto existe uma classe que usa coroas na cabeça e não se preocupa com nada. Não é? Com nada do seu povo, né, que deveria estar cuidando com muito carinho. Mas continua Kardec. Então, só para dizer que não é que dentro da linha do tempo, Kardec está muito próximo da Revolução Francesa, que mudou totalmente o panorama da França em todos os sentidos, já que foram, pode-se dizer assim, mais de 1000 anos de monarquia, não é? Dentro da França. Continua Kardec. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Então, olhe que interessante. Vamos imaginar que nos exponhamos a nossa vida para salvar outra vida. O mérito está nas circunstâncias, na importância do resultado. Lembramos aqui daquele senhor morador de rua que salvou uma moça que iria ser morta na escadaria de uma igreja na Praça da Sé, em São Paulo. Ele expôs a própria vida e se sacrificou para salvar a vida daquela moça. Então, qual é o valor desse gesto? E Kardec nos diz que esse valor está na relação direta com a importância do resultado. Estava ali se salvando uma vida e foi um gesto extremamente nobre que exigiu, claro, muita coragem moral daquele senhor, não é? Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências. Imagina se ele pensasse: eu posso morrer, não vou lá, não é? Mas ele foi. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la. Renegar a opinião, né? Diante das consequências da opinião e em renegar. Quais serão as consequências se eu renegar aquela opinião que está todo mundo falando? Todo mundo tem escravos. Né? E se eu disser agora, eu sou abolicionista, libertem os escravos, quais vão ser as repercussões para mim? Eu tenho um comércio. Exige coragem, né? E exigiu de muitos e muitos a tiveram. Outros tantos não, sabemos, né? Livre-arbítrio. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, essa opinião, mas, ou seja, que já explicamos. Mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Então, esse era um momento que estava lá no nosso testemunho, de nos mantermos firmes e verdadeiros, sinceros. Não precisamos mentir. Não precisamos mentir. Podemos omitir quando não nos interessa expor. Entregar pérolas aos porcos. Alguém tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Por que eu tenho que dizer? Eu estou
sob juramento, num julgamento, aí seria perjúrio. Mas tem muitas pessoas que chegam de uma forma intrusiva, invasiva, querendo saber da nossa vida. Qual o direito que essa pessoa tem? Simplesmente podemos nos calar, se não nos interessa falar sobre aquilo aquela pessoa, sobre aquilo com aquela pessoa. Este é o nosso direito. Falamos o que queremos, com quem queremos, na hora que queremos. Faz sentido, não? Continua Kardec. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado. Não vamos esquecer. Se eu renego no meu pensamento, como é que eu vou fazer? Porque posso dizer assim, não, eu sou uma pessoa que eu sou cristão, eu sou pela caridade, e me mantenho totalmente indiferente à dor humana. Se está sofrendo, deve ter feito alguma coisa em outra vida que justifique isso aí. Que sofra. Oi? Não é? Tudo começa aqui. Às vezes, numa situação, não podemos agir de forma prática para extinguir o mal. Mas podemos orar. Podemos orar. Assim, vamos parar aqui a fugir do momento do combate. Vamos deixar a parte de Jesus assinala, que agora estou vendo que o parágrafo ainda é grande. E estávamos tão aqui entretidos e já estamos lá no minuto 17. Então está bem, amigos. Paramos aqui no final do primeiro parágrafo do item 15. Amanhã continuamos com mais um programa, projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.